Boa tarde, meu nome é Tatiele Vargas, a minha dupla é Leonardo Deschamps e a gente vai apresentar um caso clínico de urolitise obstrutiva ovina. Primeiro, entendendo a urolitise obstrutiva. Urolitise obstrutiva é a precipitação de minerais ou substâncias no trato urinário de ovinos e caprinos. Essa obstrução, essa precipitação pode causar uma obstrução parcial ou total, que pode reduzir o fluxo da urina ou fazer com que o animal urine em gotejamento. Não vai ocorrer nas fêmeas, porque as fêmeas têm uma uretra curta e calibrosa. Então a urina vai sair com uma força mais forte, um fluxo mais rápido e vai eliminar os possíveis cálculos. No Brasil, o cálculo mais comum é a distruvita, que é formado por vários cálculos e é relacionado à grande quantidade concentrada em relação ao volumoso que é dado para esses animais. A gente vai entender posteriormente o que o concentrado gera no organismo do animal que pode possibilitar a formação de cálculos. Os três fatores que podem ocasionar a formação de cálculos são um núcleo, a formação de um núcleo que vai ser formado por células epiteliais descamadas ou tecido necrótico resultantes de uma inflamação ou de uma precipitação bacteriana. Então, esse núcleo vai se formar após um processo patológico, normalmente, e depois os minerais vão se depositar em cima desse núcleo. O segundo fator é um soluto no núcleo. A urina é muito instável. Então, quando há muito soluto, como a gente vai ver no fosfato, caso de fosfato, ele vai se precipitar e vai formar os cálculos. E os sais, que ocorre quando se tem mucoproteínas que são originadas quando se tem excesso de concentrado em relação ao volumoso. Bom, então antes de começar a falar da urolitíase em si e do nosso relato de caso, eu vou falar um pouquinho do metabolismo do fósforo. Ele é normalmente ingerido pelos animais e ele tem a via de excreção principal as fezes. Porém, se ele tiver uma ingestão muito elevada, o organismo vai fazer com que ele seja excretado secundariamente via renal. E essa excreção via urina, né, ele vai fazer com que a urina fique básica e vai acontecer precipitação de fósforo na vesícula urinária. E vão formar cristais de fosfato que, caso o animal já tenha uma infecção bacteriana primária ali, ela já vai ter um acúmulo de amônio e de ureia, que vai servir de base para a formação desse urólito através da deposição dos cristais de fosfato e de magnésio principalmente. Que normalmente é o que vem junto com o fosfato. Para que aconteça isso, além da ingestão maior de fosfato e dessa base da formação do urólito que a Tati já tinha comentado, por uma infecção bacteriana, é preciso que nessa ração, nesse concentrado que o animal esteja ingerindo, ainda tenha um baixo nível de cálcio. Isso vai fazer com que tenha um alto teor de fósforo e magnésio e um baixo teor de cálcio, e esse desequilíbrio vai fazer com que essa excreção seja feita de forma secundária, né, como eu falei, via renal, e aí ele vai formar os cristais de fosfato para deposição depois. E isso vai acontecer principalmente em pequenos ruminantes machos e jovens, que ou eles vão estar sendo criados necessariamente em confinamento, recebendo muito concentrado e às vezes muito concentrado de baixa qualidade, ou mesmo animais que são de estimação, que inclusive é o nosso relato de caso, que vai ter uma ingestão maior de concentrado, às vezes por um mimo do proprietário ou por ter um acesso a um lugar que ele não deveria ter. Quando, não necessariamente no nosso caso clínico, mas na urolitíase em geral, os animais vão apresentar principalmente anorexia e meteorismo. Eles vão apresentar também dor abdominal por causa da distensão oriunda do acúmulo de gás, uma fraqueza muscular e uma apatia. Ele pode apresentar tanto uma anúria quanto uma disúria, sangue na urina, porque os cálculos, além de obstruírem, eles também podem causar lesões no trato urinário, e também taquicardia e taquipneia. Bom, falando especificamente do nosso relato de caso, então ele era um ovino de estimação que recebia bastante concentrado, ele era um mestiço, macho com 1 ano de idade, pesando mais ou menos 12 quilos, 11 quilos e meio. Ele foi atendido no hospital veterinário da Universidade Estadual do Maranhão com a queixa de que o animal não estava urinando. Além disso, ele estava apresentando bastante edema escrotal
Como a gente vê nessa imagem que está aparecendo aí no slide, ele está em decúbito lateral e o edema no saco escrotal, no testículo. E nessa imagem a gente não consegue ver, mas no relato está descrito que ele estava com bastante distensão abdominal. Nesses 7 dias que o animal já estava obstruído, né, que ele já não estava urinando, ele já apresenta um grande risco, porque nas fontes que a gente pesquisou, entre 3 e 4 dias de uma uremia muito alta, de uma obstrução muito alta, essa vesícula urinária ela pode romper e causar muita coisa no animal, peritonite, acúmulo de fibrina na cavidade abdominal e o animal vira óbito. Depois que foi feita a anamnese com o proprietário, foi feito um exame físico que apresentou uma frequência cardíaca levemente alterada, os movimentos ruminais diminuídos e todas as mucosas dele pálidas. Além disso, ele apresentava desidratação alta e letargia, uma distensão e dor abdominal. A vesícula urinária estava repleta, ele estava com estrangúria, trauma e protusão peniana com necrose do membro e uma infiltração de urina no tecido subcutâneo. A urinálise então apresentou uma urina alcalina de pH 9, uma hematúria, que é a presença de sangue na urina, provavelmente decorrente de alguma lesão que o urólito causou no trato urinário, além da presença de albumina e cristais de oxalato. O perfil sérico, o perfil renal sérico, aliás, do animal, ele estava com uma ureia em 184 mg por decilitro e uma creatinina em 3,64, porque ele não estava eliminando esses metabólitos. Eu vou colar aqui, mas a ureia normal em ovinos é de 18 a 31 mg e a creatinina de 1,2 a 1,9 mg por decilitro. Eles começaram um tratamento já intervindo cirurgicamente e no pré-operatório foi feita uma penicilina e uma analgesia com flunixin meglumine e a pré-anestesia foi feita com acepromazina e ainda uma indução com ketamina e manutenção com alotano. Eles procederam primeiramente à orquiectomia para castrar esse animal e reduzir o edema escrotal, fazendo então a ablação da bolsa escrotal, a ligadura da artéria testicular, penectomia e uretrostomia para readequar esse fluxo urinário, e o animal ficou sondado até que fosse feita a cicatrização. Ali na seta da imagem, aqui onde eu estou mostrando o mouse, está mostrando a sonda que esse animal teve até a cicatrização da cirurgia. Ainda foi feito limpeza e curativo diário no pós desse animal e a retirada dos pontos após 7 dias de cirurgia. Bom, o nosso caso ele é simples. O animal ele sobreviveu com a readequação do fluxo urinário. Porém, como eu falei, a obstrução de ovinos principalmente, ela pode levar a perdas de animais. Esse aqui é um outro caso também de urolitíase obstrutiva em ovinos, porém no Rio Grande do Sul e não no Maranhão. Eles abordaram, eles tiveram uma abordagem mais conservativa em querer tratar o animal com sondagem, tentar liberar ele, só que ele já estava obstruído há 15 dias. Então, eles ainda ficaram tratando sem cirurgia, ele estava obstruído no processo uretral, ficaram tentando sondar por muito tempo e o animal veio a óbito. E quando ele foi levado para necrópsia, eles perceberam que já estava rompido a vesícula urinária, estava com bastante fibrina e com peritonite bem avançada na cavidade. E eles viram também que, além da uretra estar preenchida de urólitos, toda a parte de ureter e bexiga estavam com bastante coágulo, porque ele veio lá de cima, lá do rim, esse urólito e esses cristais, vieram causando essas lesões, essas microlesões no trato urinário, tanto superior como inferior. E além de obstruir na uretra com os urólitos, ele também foi obstruindo com bastante coágulo em todo o trato urinário. Comparando esses dois casos, o nosso principal é o caso que a gente citou, tudo que foi feito e tudo mais, mas às vezes, como no nosso caso, né, ele era um ovino de estimação, valia muito mais a pena intervir cirurgicamente para tentar salvar esse animal do que tentar um tratamento mais conservativo, que não iria dar resultado ou mesmo que ia levar o animal a óbito. Então, discussão.
A urolitise obstrutiva é uma importante causa de morte em pequenos ruminantes e animais domésticos. A gente costuma ver bastante em gatos, por exemplo, que é um problema bem recorrente. Os fatores predisponentes envolvem sexo, como eu falei, não afeta fêmeas, a idade, a dieta e o confinamento, que predispõe um alto uso de concentrado e um baixo uso de volumoso. A correção deve ser feita o mais rápido possível para evitar o rompimento da vesícula urinária e da uretra. E porque esses animais, quando têm urolitise, normalmente há uma alteração bem brusca de creatinina, ureia, funcionamento renal. E o acúmulo da urina na cavidade abdominal pode afetar o subcutâneo e a região perineal e prepucial. O emprego de técnica de amputação de todo o processo uretral pode ocasionar em complicações a longo e curto prazo, como hemorragias e estenose uretral. E a taxa de sobrevivência a longo e curto prazo é alta e a reincidência é baixa. Quando o tratamento é bem feito, o animal tem uma boa qualidade de vida e ganha peso como um animal saudável. Muito obrigada, e aqui estão nossas referências.